Economia solidária é um jeito de fazer a atividade econômica de produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e na cooperação. Nessa forma de ação não existe patrão nem empregados, pois todos são integrantes do empreendimento. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Fernando Bartolo, que é coordenador da Incubadora Social da UFG. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de conversarmos sobre a economia solidária e a Incubadora Social da UFG. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar os telespectadores. Obrigada, professor. Vamos conversar também com o Roberto Silva, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que estuda o tema economia solidária. Obrigada, professor, pela sua presença. Olá, e eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite aqui da Universidade Federal do Goiás e da Incubadora Social para que a gente possa participar aqui desses debates e trocar. Eu já aprendi bastante hoje e espero levar também para o meu estado, para a minha universidade, esse aprendizado. Bom, e para começar a nossa troca de conhecimentos, na verdade vocês fazerem a troca de conhecimento com os nossos telespectadores, queria que o senhor falasse para a gente, de uma forma muito mais consistente do que a minha apresentação no começo, o que seria economia solidária? Olha, economia solidária é como você explicou, é uma forma de organização das atividades econômicas que expressa uma forma de vida, né? Um tipo de atividade de produção, distribuição e consumo que se orienta por práticas, por valores e por princípios que aponta para um jeito de viver, um jeito de ser na vida social. Quais são os grandes fundamentos da economia solidária? O trabalho é o principal fundamento, né? A forma como a gente organiza o trabalho é coletivo, o trabalho é associado, o trabalho é baseado em relações de cooperação. Em primeiro lugar é isso. Nós resgatamos o valor do trabalho, o trabalho que tem sido tratado como objeto de exploração, né? Como uma mercadoria praticamente, em que você troca salário por trabalho, nós resgatamos o valor do trabalho, da essência do trabalho e de um tipo de trabalho que predominou durante muito tempo para a humanidade, que é o trabalho em cooperação, trabalho associado. O segundo princípio que orienta o que nós chamamos de economia solidária é a reciprocidade, a solidariedade. As relações sociais que se estabelecem nas atividades econômicas são orientadas exatamente por uma forma que não se orienta pela busca do lucro, da vantagem, efetivamente nas relações entre as pessoas. É claro que a gente está no mercado, né, uma economia que se baseia muito pela troca e pelo valor que as coisas têm para troca, mas na economia solidária as relações humanas, as relações sociais se orientam pela reciprocidade. Isso é muito importante que a humanidade resgate isso, porque nós já fomos assim. Os nossos primeiros agrupamentos humanos se relacionavam a partir de um outro tipo de sistema econômico. E terceiro fundamento da economia solidária é a autogestão. A autogestão é o governo dos trabalhadores, é a democracia a partir da maioria, né? Quando você fala em autogestão, você está falando de que, você falou muito bem, não tem patrão, não tem empregado, isso significa que não tem quem mande ou quem decida o que fazer e aquele que só executa o que o outro decidiu. Nós estamos falando de uma forma de organização econômica em que se recupera um valor essencial do trabalho, que é exatamente o pensar e o fazer isso coletivamente. Depois eu vou passar um pouquinho para o professor Fernando, para a gente poder ouvir um pouquinho a palavra dele também. Como que as incubadoras sociais, no caso a incubadora da UFG também, se relaciona com a economia solidária? Qual a relação desses dois conceitos? Então, dentro do que o professor Roberto apontou, nós assentamos assim, as ações da incubadora em cima desse princípio da autogestão, né? Porque nós entendemos que trabalhar a autogestão é um começo para esse tipo de empreendimento. A partir do momento em que os seus integrantes compreendam e exercitem essa prática na promoção da autogestão no seu empreendimento, é o primeiro grande passo dado para desenvolver todos os outros princípios que a economia solidária preconiza, né? Então nós trabalhamos
dentro de uma metodologia específica, visando a compreensão e o exercício dessa prática, né, por meio de oficinas, inclusive que nós criamos aqui dentro da incubadora social da UFG, não como um processo inovador, mas fazendo adaptações de várias técnicas e tudo, criamos então a chamada oficinas de prática de autogestão. E essa é a base de todo esse trabalho que a incubadora faz dentro do empreendimento de economia solidária. Bom, já que a gente tem um tempinho ainda, de que forma que essa economia solidária pode ser influenciada por políticas públicas ou mesmo pelas universidades? Olha, a principal questão é reconhecer a economia solidária com o seu jeito de ser, né? Na verdade, a economia solidária expressa também uma resistência de um modo de fazer as atividades econômicas a partir daqueles valores, dessas práticas, desses princípios. Então, a primeira coisa é reconhecer. Reconhecer, valorizar, apoiar, né? Você tem que ter o cuidado de você não destruir aquilo que já existe, né? Essas práticas, esses valores. Eu não posso chegar simplesmente com a ideia de empreendedorismo, sei lá, que serve ao mercado e colocar dentro da economia solidária. Isso vai destruir o que já tem, né? Segundo, nós temos que reconhecer os sujeitos de direito. A política pública, ela deve ajudar a economia solidária a passar de uma forma de resistência dessas pessoas, dessas organizações coletivas, para que se torne uma alternativa de desenvolvimento, ou seja, uma proposta de desenvolvimento para aquelas pessoas, para as suas comunidades, para o país, para a sociedade, enfim, para o mundo. Para isso precisa de política pública. A economia solidária precisa de acesso a crédito, a recursos para infraestrutura das atividades produtivas. Hoje eu visitei com o professor os galpões que estão sendo construídos aqui para as cooperativas de catadores e catadoras, e aquilo ali é um salto de qualidade que mostra exatamente por onde que tem que caminhar a política pública. Precisa de acesso a conhecimento, tecnologia, a universidade tem muito a oferecer a isso, tem que organizar a comercialização, enfim, é isso que a política pública tem que fazer. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do papel da universidade com o professor Fernando, porque agora a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas voltamos com esse debate daqui a pouquinho. Continue acompanhando Conexões pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, ou então pelo nosso Facebook ou pelo nosso YouTube. Voltamos com Conexões de hoje, que está tratando da economia solidária, com o professor Fernando Bartolo, coordenador da Incubadora Social da UFG, e também com Roberto Silva, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Fernando, a gente falou um pouquinho da questão das políticas públicas, dos incentivos, e a universidade? Qual o papel da universidade para incentivar esse tipo de economia? Então, sabe-se que a universidade é a difusora, né, de conhecimento, de tecnologia, e que não basta ter esse conhecimento para si, né? E nós percebemos que durante muito tempo as universidades, de uma maneira geral, guardam nas suas prateleiras, né, muita informação, muito conhecimento, e através desse tipo de ação que nós fazemos pela incubadora social ou outros projetos de extensão, né, nós conseguimos romper um pouco essas barreiras que existem entre a universidade e a comunidade, né? Os chamados muros invisíveis, né? Então, nós entendemos que nesse caso, né, nessa ação junto a essas comunidades, e no caso mais específico nosso, com os catadores de material reciclável, o papel da universidade é fundamental, né? Fundamental para exatamente trocar essas experiências, trocar os conhecimentos que existem entre o mundo acadêmico com a realidade dessas pessoas. E que são realidades assim que é muito distante do que vive, né, nós vivemos enquanto membros da comunidade universitária, né? Trazer essa realidade para dentro da universidade, ou também levar o conhecimento também da universidade a essas comunidades, né? Criar essa via de mão dupla, né?
Em busca do quê? Em busca da construção de um conhecimento, da construção de uma nova realidade, para que realmente possa mudar mesmo aí a vida dessas pessoas. E que é o que tem acontecido. Nós temos aí histórias, né, dentro dessas cooperativas, com as pessoas que mudaram a sua realidade a partir do momento que se integram dentro desses empreendimentos, né, das cooperativas populares, e que hoje, né, assumem outro papel. Deixam de ser simplesmente assim, pessoas passivas, né, sem, vamos dizer assim, sem a voz, garantia da sua voz. E hoje nós percebemos assim, pessoas que são verdadeiras lideranças, né, e que estão mudando a realidade da sua comunidade, conquistando espaços, conquistando aí as estruturas necessárias para se organizar. Bom, professor, a gente poderia avaliar em relação ao cenário nacional, ao cenário econômico e político nacional, de que forma que essa crise que o Brasil tem passado impacta na economia solidária, acho que também falando um pouquinho mais das reformas também que o governo tem implementado, que forma que isso impacta nessa economia e nas pessoas que participam dessa forma de produção? Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer que tem uma crise civilizatória, mundial, global. A gente tem uma crise ética, está aumentando a desigualdade no mundo. Você tem 8 pessoas no mundo que têm a mesma riqueza que 3 bilhões e 700 milhões de pessoas. Está aumentando a fome. O mapa da fome que a gente vinha reduzindo está aumentando agora no mundo. Então você tem uma crise ética. Você tem uma crise ambiental, você tem problemas que a humanidade tem que resolver a curtíssimo prazo para evitar uma catástrofe maior. A gente tem uma crise política, civilizacional, no sentido de que cresce, digamos assim, perspectivas mais radicais, fascistas, né? Tem um crescimento do ódio, da intolerância. Então, e tem uma crise econômica que é estrutural, né? Nós temos a predominância hoje, por exemplo, do capital financeiro sobre o capital produtivo, e isso tem implicações. O Brasil está no meio dessa crise, primeira coisa é isso. Só que nós temos um agravante. Nós vimos numa perspectiva recente de redução de desigualdades, ampliação de direitos, ampliação de acesso a direitos. A economia solidária cresceu nesse contexto, nos últimos, nesse século XXI, nesses últimos 15 anos, nós vemos crescimento de políticas públicas aqui no Brasil que trabalhavam nesse sentido de valorizar povos e comunidades tradicionais, de valorizar catadores e catadoras de materiais recicláveis, valorizar a economia solidária, os territórios, enfim, além de outras políticas sociais, com aumento do salário mínimo, enfim. Esse é o problema da crise que a gente vive, porque ela significou o estabelecimento de um limite para esses avanços sociais, em nome da economia. E, obviamente que eu considero, minha narrativa é muito clara, eu considero que houve um golpe institucional no Brasil. Esse golpe é um golpe que foi dado por dentro do próprio Estado, das próprias instituições do Estado, o Congresso, Poder Executivo, partidos, Poder Judiciário, enfim, todos estão envolvidos, uma base de apoio da mídia que mobilizou a população em torno da narrativa da corrupção e que, infelizmente, implantou uma agenda que, na verdade, é uma recuperação de uma agenda que a gente chama de uma agenda neoliberal, que é de restrição do Estado, da ação do Estado, da atuação do Estado, uma desresponsabilização social do Estado, consequentemente a economia solidária, como a agricultura familiar, como a reforma agrária, como política para as mulheres, para jovens, para comunidades, povos tradicionais, sofre exatamente com um ajuste fiscal que garante o pagamento da dívida e dos serviços da dívida, mas restringe as políticas sociais. Professor Fernando, também gostaria da sua contribuição a respeito desse assunto. Bom, nós aqui na ponta de cá, né, sofrendo aí todos esses impactos que o professor aponta, nós sofremos aqui a questão dos cortes dos recursos, né, para a continuidade da execução dessas atividades da incubadora, junto aí ao nosso público mais específico, que são os catadores de materiais recicláveis. Então, há 2 anos que a incubadora vem sobrevivendo de apoios da própria universidade, de voluntariado dos seus participantes, no caso de estudantes, técnicos, professores, né? E que tivemos assim uma redução drástica na capacidade
de atendimento. Quando nós estávamos inseridos dentro dessas políticas públicas, no caso que a Secretaria Nacional de Economia Solidária disponibilizava os seus editais e recursos para fomento da economia solidária, né, nós chegamos aí a ter nos quadros ali da incubadora social mais de 40 pessoas, entre professores, técnicos, estagiários, bolsistas, e alcançamos aí mais de quase 1.200 catadores aqui na região metropolitana de Goiânia e trabalhamos com 20 cooperativas que foram criadas, 14 dessas cooperativas foram criadas dentro desse programa. E isso significa que são pessoas que saíram de condições sub-humanas, no caso, trabalhar em lixões ou nas ruas, e que vieram para um ambiente, né, vamos dizer assim, minimamente saudável, né, com outra forma de trabalhar. Eu vou ter que interrompê-lo rapidinho e retomo a palavra com o senhor no próximo bloco, que a gente precisa ir para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente finaliza essa conversa a respeito da economia solidária. E você pode mandar a sua sugestão de tema pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje debate a economia solidária. Estamos conversando com o professor Fernando Bartolo, coordenador da Incubadora Social da UFG, e também com Roberto Silva, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Fernando, só para o senhor encerrar o raciocínio, então, esse número de cooperados, de pessoas envolvidas na incubadora, foi reduzido depois dos cortes de verbas para a educação? Sem dúvida, né? A começar pela própria equipe da incubadora social, que houve uma desmobilização geral. Nós sobrevivemos hoje, por exemplo, dos 40, nós estamos trabalhando hoje com 6 voluntários, né? Então você vê que a dificuldade é muito grande. Questão de transporte, né? Nós estamos indo às vezes, com recursos próprios nossos, né? Para não deixar essas cooperativas totalmente desamparadas, né? Claro que muitas delas já conseguiram avanços, já começam a caminhar sozinhas e tudo mais, mas ainda existe a necessidade desse acompanhamento para poder realmente finalizar e alcançar os objetivos que foram propostos nos projetos, né? Decorrentes das políticas públicas que existiam e que a partir de 2016 nós ficamos aí à mercê da sorte, vamos dizer assim, ou não da sorte, mas da vontade de pessoas abnegadas, né? Que, no caso aí dos estudantes que vestiram a camisa da incubadora, de professores e tudo mais. Por isso que nós ainda continuamos. E agradecemos aí, inclusive, a gestão da universidade nesse apoio. A gente sabe que, com todo esforço, né, pelas dificuldades que existem nas universidades de uma maneira geral, mas aqui a gente conseguiu, pelo menos, manter essa chama viva. Bom, professor Roberto, gostaria que o senhor fizesse uma análise em relação de que forma que a economia solidária, o envolvimento nesses projetos, pode ser uma saída, por exemplo, para o trabalhador que perdeu seu emprego formal ou que muitas vezes já está na informalidade. A economia solidária ela pode gerar mais igualdade para essas pessoas e melhores condições de vida? Olha, a economia solidária no Brasil, ela cresceu muito nos anos 90, no momento que a gente vivia uma crise profunda de estagnação econômica, né? E que o desemprego era algo alarmante. Então, os movimentos sociais no campo, na cidade, adotaram a economia solidária como estratégia de organizar a produção, de gerar trabalho, gerar renda, a partir daquelas práticas, daqueles valores que a gente falou, da valorização do trabalho, né? A finalidade do trabalho para satisfazer as necessidades, enfim. Então, tem dado uma contribuição grande. Até onde a gente conseguiu identificar no Brasil, nós já identificamos 33 mil empreendimentos econômicos solidários, mobiliza 3 milhões de pessoas, né? Portanto, são pessoas que têm acesso a trabalho, a alguma fonte de renda. Mas a economia solidária, ela também é resgate humano.
imagine, nós temos mais de 1.000 empreendimentos de economia solidária no Brasil que estão organizados a partir dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, com pessoas que são loucas, sofredoras mentais. E elas desenvolvem atividades variadas de arte, de horticultura, enfim, são pessoas que encontram na economia solidária também a sua forma de viver, de estar no mundo com dignidade e as famílias, inclusive, reconhecendo isso. Pense o que eram os catadores e as catadoras há 20 anos atrás. Nós chamávamos dos lixeiros, das lixeiras, pessoas que fedem. Hoje elas estão reconhecidas como profissão, elas se organizam, elas lutam para se integrarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque elas sabem fazer coleta seletiva solidária, lutam para que elas sejam remuneradas, né, pelas prefeituras, pela sociedade, pelo serviço ambiental que elas estão prestando. E isso, mulheres apenadas, mulheres que estão no sistema prisional e homens também no sistema prisional, que encontram na economia solidária uma chance de recomeçar a vida. Então é trabalho, é renda, mas também é vida para essas pessoas. O professor Paul Singer, que foi secretário nacional de Economia Solidária de 2003 até o golpe de 2016, ele dizia que a economia solidária tem uma dimensão de resgate humano. Tem isso que é muito forte e que dá, portanto, uma contribuição para a sociedade. O que eu poderia também acrescentar é que diversas políticas públicas se orientam pela economia solidária, ou se orientavam pela economia solidária. A política para as pessoas, por exemplo, do Bolsa Família, para as mulheres do Bolsa Família, ajudando-as a partir do trabalho dos CRAs, a se organizar, desenvolver uma atividade e continuar trabalhando ali na forma da economia solidária. Você vai para as cooperativas habitacionais populares, organiza essas cooperativas, tem acesso à moradia. Enfim, tem uma área enorme de atuação da economia solidária. Professor, você pode também dar rapidamente sua contribuição a respeito desse assunto? Pois é. Fica difícil até falar um pouco depois do que o professor Roberto coloca, né? Porque a nossa atuação mais específica, no caso nosso aqui da incubadora social, é bem focada no público com os catadores de material reciclado, né? E o que a gente percebe, que nós constatamos, né, nessas ações junto a eles, a esse público, realmente assim, são as condições que são mudadas a partir do momento em que eles se organizam nas suas cooperativas. Nós temos casos aí de pessoas que uma moça casada com 2 filhos, né, que trabalhava no lixão, no município aqui próximo, que carregava seus filhos para esse lixão todos os dias, mas a partir do momento em que ela veio para a cooperativa, ela inclusive se tornou presidente da cooperativa. Em 2 anos ela conseguiu fechar o estudo, o ensino médio, né, o secundário, passou no vestibular, hoje é estudante dentro de uma universidade aqui no estado de Goiás, faz administração e vai se formar daqui a pouco. Então isso é um exemplo, né, dessa contribuição que a própria economia solidária, né, dentro da economia solidária, né, essa materialização por meio de seus empreendimentos possa promover aí para as pessoas, né, a mudança de realidade das pessoas. Como ela, tem vários outros casos, né? Bom, professor, vou ter que interrompê-lo, não vai dar para concluir porque nosso tempo está acabando. Mas queria muito agradecer a presença do professor Fernando por ter contribuído com a gente novamente aqui no Conexões para falar da incubadora social da UFG. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, né? Sabe que esse é um assunto que nos interessa muito conversar e difundir dentro da universidade. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência dos telespectadores e estamos à disposição para as próximas futuras. Claro, a gente também. Professor, muito obrigada pela sua presença também e que bom que a gente pode contar com a experiência do senhor trazida aí do Nordeste para a gente poder aplicar aqui. Muito obrigada. Obrigado, agradeço a vocês e parabéns pelo programa, essa abertura de discutir essas questões. Para nós é muito importante. Obrigada para nós também.
Bom, o Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG. Pode também acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!